Oba! Silent Hill Downpour foi um jogo criado pelo estúdio Tchekuvatra Games e publicado pela Konami para PlayStation 3 e Xbox 360 em 2012. E 2 anos depois de seu lançamento, um garoto chamado Teus acabou conhecendo esse jogo em uma lan house. Silent Hill Downpour foi o 8º jogo lançado da franquia, e nesse tempo a franquia de Silent Hill já estava em um caminho um pouco sombrio, vindo de lançamentos incríveis e começando a decair com o decorrer do tempo, mas Silent Hill Downpour é realmente tão ruim quanto as pessoas falam. E, na minha opinião, esse Silent Hill é incrível e vou falar o porquê eu acho isso. E antes de você começar a assistir esse vídeo, peço que você tente esquecer os primeiros jogos lançados e finja que esse jogo é o único da franquia, para que você possa mergulhar de cabeça comigo. Silent Hill Downpour tem um começo um pouco estranho que os demais, diz o cara que mandou eu esquecer que os outros não existiam. Sim, eu sei, mas escuta só um pouco. Os primeiros jogos nos introduz a Silent Hill muito rápido, como se fôssemos só jogados lá sem ter o mínimo de esforço para tentar chegar. Mas aqui, diferente dos outros, a gente já é introduzido a um pouco da vida de Murphy, deixando um ar de curiosidade de porque esse cara tá preso e o que foi que ele fez para esse cara perguntar isso a ele, tendo em relação que estamos saindo de uma prisão e sendo levados a outra. Mas no caminho o motorista se distrai e acaba capotando um ônibus, fazendo com que precisamos andar para tentar fugir, e é aí que o jogo começa a nos introduzir a Silent Hill, aquela neblina densa que tem ao redor e não podendo ver nada que tem à nossa volta, assim tendo que procurar uma forma de escapar dessa cidade e encontrando uma cadeira de rodas em cima de um posto, que é bem sinistro porque logo no começo é a marca dos pneus que nos indica todo o nosso percurso, deixando aquela curiosidade no ar. Será mesmo que estamos sozinhos aqui? Tendo um ar de mistério de o que foi que aconteceu nessa cidade, porque as estradas estão quebradas e porque esse carteiro aparece querendo ajudar a gente só quando perguntamos algo. É jogado tanta coisa logo de começo pra gente sem explicação que só acaba deixando a gente mais curioso pra saber o que tá acontecendo aqui e por que viemos parar justo nesse lugar e quem é Murphy e o que foi que ele fez. Um pouco mais pra frente, nos introduzir a primeira alucinação que Silent Hill causa nas pessoas. O lugar inteiro se desfaz e coisas sem explicação, só deixando mais confuso ainda. O que é isso tudo que tá acontecendo? O que foi que aconteceu e por quê? A pergunta que mais nos fazemos no jogo inteiro é por quê? Por que tudo isso tá acontecendo? O que são esses bichos que aparecem? Fugindo um pouco do jogo, vou dar uma explicação bem rápida sobre Silent Hill. Tudo que acontece em Silent Hill vai de pessoa pra pessoa. Nem o que tá acontecendo com o Murphy também tá acontecendo com o carteiro ou pro cara que perguntou pra ele se era verdade o que ele fez. Silent Hill faz com que as coisas que acontecem dentro de sua cabeça virem realidade, transformando todos os seus pensamentos mais sórdidos e sujos em monstros que aparecem, ou até mesmo mudando o ambiente onde você tá. Se uma criança é jogada nesse lugar, nada de ruim pode acabar machucando ela, porque uma criança não vê a crueldade que o mundo tem, nem seus pensamentos imundos que os adultos têm. Por isso que Silent Hill afeta mais as pessoas adultas, porque os adultos são os causadores de todo o mal. Depois de toda essa explicação, Murphy já encontra o ticket que tanto precisava para aceder a esse lugar, mas ao invés de fugir, ele acaba adentrando mais ainda para dentro da cidade. E essa é a introdução de Silent Hill Downpour. Pra falar a verdade, essa introdução é bem confusa pra quem não viu nada da história. Você não sabe o porquê dele e acaba parando em um lugar totalmente destruído e simplesmente do nada voltando como se tudo aquilo não fosse real. É bastante complicado tentar entender Silent Hill se nem ao menos ter visto algo sobre. Você fica perdido sem saber o que tá acontecendo, e é basicamente isso que Silent Hill Downpour vai te passar. Mesmo você sabendo de tudo sobre a franquia, esse jogo não dá explicação direta do que você tá fazendo ali e por que você foi parar ali. Diferente dos primeiros, que você já começa sabendo o que você tem que fazer e qual seu objetivo, aqui você vai descobrindo no decorrer do jogo, notas, memórias, pistas, você só vai começando a entender a história do jogo se você realmente querer jogar, e a pergunta que sempre nos fazemos é: quem é esse carteiro? Mas como todos os outros jogos, esse também tem seus problemas, o combate, áreas que não fazem sentido estar no jogo e quão complicado é você conseguir acompanhar a história do jogo sem saber o real motivo de você estar lá, já que ninguém quer te falar nada no começo. O interessante desse jogo é que para você pelo menos conseguir começar a entender a história, você vai precisar ler todo o tipo de coisa que você encontra, não sobre as coisas da cidade, e sim alguns papéis. Como bem no começo encontramos um cara que ajuda a gente, e bem na frente encontramos um papel falando sobre um acidente que 8 crianças morreram e ele foi o culpado por estar bêbado, e logo depois encontramos ele de novo querendo dar um pulinho na água, e se não tivéssemos lido aquele papel nunca entenderíamos o que eles estariam falando, mostrando quão importante é ter que ler as coisas e que alguns personagens que encontramos pode ser bom ou ruim, ainda tendo escolha de ser babaca com a pessoa ou ser alguém gentil. Isso é uma das coisas que gosto desse jogo, porque ele lhe dá escolhas de como você quer ser, bem que às vezes elas não dão em nada, e como é mostrado que alguns personagens acabam voltando depois de um tempo, só pra deixar mais ainda aquele ar de mistério no jogo. A parte legal de se explorar aqui é que pelo menos você ganha algo em troca, não é como se você só estivesse pegando coisas aleatórias por aí. Cada rádio, cada carta, cada papel que você
encontra conta mais sobre a vida do Murphy e de que ele fez. No rádio ele é provocado deveras vezes, como também tem momentos que falam algo sobre ele que são até importantes. Por isso que um dos objetivos do jogo é você ir até o topo do rádio para saber quem é que tá falando isso sobre ele e do porquê. Por que tá aparecendo tantos documentos sobre ele na cidade? Porque ele foi preso? Quem é Murphy de verdade? O mais estranho é porque quando chegamos no topo do rádio, o DJ fala coisas estranhas que acabam deixando as coisas mais confusas ainda. E diz que há uma forma de saída, mas diz que tem que sair logo porque eles estão vindo. E bem na hora a policial aparece e pergunta o que tá acontecendo por aqui e eles aparecem. O mais estranho desse jogo é porque até quando lhe dão respostas, aparecem mais coisas sem explicação. E a coisa que mais passa despercebido é quem é a pessoa da cadeira de roda. Ela aparece bem no começo, em cima do posto, e logo em seguida vemos mostrando o caminho do bondinho. Quando entramos na torre do rádio, aparece nas câmeras. Quando estamos chegando perto do DJ, sempre vai aparecendo alguma coisa sobre essa cadeira de rodas. E por quê? Por quê? Ela tá puxando ele pra esse lugar. Em um certo momento, quando estamos na loucura que Silent Hill causa, encontramos esse homem na cadeira de rodas, mas antes de qualquer coisa, Murphy acaba caindo e aparecendo uma criança correndo. Logo depois ele e aparecendo alguns flashes do que poderia ter acontecido com ele e do porquê ele foi preso. Esse jogo causa tantas coisas quando jogamos pela primeira vez, uma explosão de sentimentos, medo, curiosidade e raiva em muitos. Tem muitos momentos bons no jogo, como o puzzle da floresta, que é uma das partes que eu mais gosto do jogo, como o momento do garoto que ele tenta fazer de tudo pra salvar, mas no final acaba aparecendo somente essa cena. Esse cara é muito filho. Se você é do tipo de pessoa que gosta de explorar os locais, o jogo te recompensa bastante com isso. Porque fazendo isso, você consegue encontrar armas que só seguindo a missão principal você nunca encontraria. Até mesmo roupas. Se você acha que vai ficar sempre com a mesma roupa, você tá muito enganado. Porque aqui se você fizer as missões secundárias, você vai encontrar mais coisas do que você imagina ter no jogo. Então a exploração aqui nesse jogo vai lhe recompensar muito mesmo. E se por acaso vocês tiverem a chance de poder jogar esse jogo, não desperdice. Porque ele não tem nem metade do que eu falei. Tem muito, mas muita coisa pela frente pra saber sobre o local aonde paramos e sobre a vida do Murphy para descobrir o que aconteceu com ele. E sei que você não vai se arrepender em jogar. Talvez passe raiva com o combate porque é a coisa mais decepcionante desse jogo, mas de resto o jogo é impecável. E muito obrigado por me ouvir até aqui e talvez até uma próxima.